Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz me guia em meu fogo, na escuridão. Tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, e eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tu és fiel, Jesus, tu és fiel. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade, Senhor, nos seguirá todos os dias das nossas vidas. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tu és fiel, tu és tão bom, meu Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Então cante que Ele é fiel. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão
Boa noite, igreja. Sejam bem-vindos. Vamos colocar de pé para adorar ao Senhor Jesus. Nós viemos adorar ao Senhor Jesus, exaltar ao nome do nosso Deus. Eu vim aqui junto com você para adorar ao Senhor Jesus acima de todas as coisas. Que você coloque o seu coração, a sua mente, o seu corpo todo na presença do Senhor agora, dizendo a Ele palavras de adoração, palavras de louvor, palavras de exaltação ao nosso Deus, palavras a Ele que Ele merece essa adoração, que Ele merece esse louvor. Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio e Ele é o fim. Tudo Ele faz em nossas vidas, tudo Ele pode fazer em nossas vidas, e nós cremos nesse Deus, nós cremos nesse Senhor. Que você coloque toda a sua preocupação, tudo aquilo que te tira da presença do Senhor nessa noite, deixa lá para fora, entrega nas mãos do Senhor, entrega nas mãos dEle, que Ele tudo pode fazer, tudo o nosso Deus pode fazer. A Ele a honra e a glória. Feche os seus olhos, vamos dar a nossa adoração ao Senhor Jesus, o nosso louvor em oração a Ele. Senhor Jesus, nós declaramos a Ti o nosso amor, a nossa adoração, a nossa redenção, Senhor Jesus. Nós nos rendemos aos Seus pés, nos prostramos, Senhor Jesus, diante de Ti, Senhor, diante daquele que tudo pode fazer, diante daquele que tudo, Senhor, faz em nossas vidas, Pai. Nós engrandecemos ao Teu santo nome, nós Te damos honra, nós Te damos glória, Senhor Jesus. Damos a Ti, Senhor, a nossa devoção, o nosso amor, a nossa gratidão, Senhor Jesus. Receba, Senhor Jesus, o nosso louvor, Jesus. Receba a nossa adoração, Senhor. Tu és adorado, Senhor Jesus. Não há outro além de Ti, não há outro Deus soberano. Tu és soberano, Jesus. Tu és adorado, Deus. Não há outro além de Ti, Jesus. Exaltado, adorado, soberano, Jesus. Soberano Senhor, exaltado, exaltado. Não há outro como Tu, soberano e fiel. Não há outro como Tu, reina sobre a terra e céu. És o alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, Tu és Jesus. Não há outro como Tu, soberano e fiel. Não há outro como Tu, reina sobre a terra e céu. És o alfa
mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim. Tudo pra mim. És o alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro. Tudo pra mim. Tu és Jesus. Tu és Jesus. És o alfa e ômega, início e fim. Tu és Jesus. Tu és Jesus. Tu és adorado, Senhor, adorado acima de todas as coisas. Tu és o alfa, o ômega, o início e fim. Nós podemos te adorar, Jesus. Santo tu és, ó Deus. Santo tu és, Jesus. Santo tu és, ó Pai. Nós adoramos a Ti, Senhor, em espírito e em verdade, Senhor. Nós adoramos a Ti. És o alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro. Tudo pra mim, Tu és Jesus. Aleluia, exalte o nome de Jesus com as suas palmas, glorifique, exalte o alfa, o ômega, o princípio, o fim. Exaltado seja o teu nome, Jesus, neste lugar. Nós queremos, Senhor, que essa noite da esperança, porque o Senhor está aqui neste lugar. O Senhor tem nos sustentado, Senhor, tem sustentado a nossa casa. O Senhor trouxe cada um nessa noite para um propósito, meu Senhor, para adorar a Ti, exaltar a Ti, declarar que o Senhor tem cuidado de nós. Tu és tudo para mim. Declara no seu coração, querido. Quero encorajar você a orar, você falar com o Senhor. Quero que você expresse ao Senhor a sua motivação nessa noite. Fale de todo o seu coração, ore, fale com o Senhor neste momento. Saiba que temos pleno livre acesso por meio de Cristo Jesus. Você pode orar. Creia que a sua oração está diante do Senhor chegando. Ore em nome de Jesus. Peça ao Espírito Santo de Deus te ajudar a orar agora. Ó Senhor, ouça, Senhor, este clamor. Olha este coração, Senhor, que está clamando por Tua presença. Ah, Senhor, visita sim essa casa. Sim, Senhor, alcance essa família, Senhor. Alcance mesmo este filho, Senhor, que está afastado do Teu caminho, que um dia foi tão genuinamente adorador, mas se distraiu por algo. E oramos, alcança ele mesmo, Senhor. Olha o clamor dessa mãe, olha o clamor deste pai, Senhor. Também há filhos aqui clamando pelos seus pais para voltar à Tua presença, Senhor. Eu quero em concordância orar, concordar com esta oração. Pai, eu oro, Senhor, por essa angústia que está sendo apresentada em oração agora. Essa angústia, Senhor, por problemas que não foram resolvidos, Senhor. Pai, venha com a quietude. Traga, Senhor, a plena certeza que o Senhor ainda dará motivos de riso, que o Senhor reverterá em testemunho esta causa, Senhor. Pai, ó este coração aflito, ansioso, Senhor.
Pai, eu concordo, o Senhor venha remover agora essa angústia, venha remover essa ansiedade, remova, Senhor. Pai, eu concordo com a oração que está pedindo a Ti agora, Senhor, fortaleça-me, pois me encontro fraco, abatido, desanimado, Senhor. Senhor, eu oro, venha avivar as chamas agora da fé deste homem que está clamando ao Senhor, pois não sente há muito tempo mais a Tua presença, só está de corpo aqui, mas a alma não sente sequer, não uma sensibilidade da Tua presença. Nós oramos, vem incendiar esse coração, incendeia, Senhor, toca, Senhor. Nós oramos, Senhor, quebra toda e qualquer resistência, Senhor. Nós oramos agora, Senhor, intervenha contra esses maus pensamentos, em nome de Jesus. Pai, vem de contra agora a esta vida que está clamando por socorro, porque não consegue se libertar deste pecado sozinho, não consegue se libertar deste maldito vício sozinho, e nós oramos pelo poder do nome de Jesus, o sangue de Jesus. Ah, Senhor, venha tocando, toca, Senhor. Vem, Senhor, de contra, Senhor, de coração. Vem de contra este clamor, Pai. Nós oramos o nome de Jesus, todo pensamentos que não procedem do Senhor, caia por terra em nome de Jesus. E declaramos a Tua paz. Declaramos, Senhor, flua a Tua autoridade, que possamos Te adorar com alegria, Te adorar com a paz, Te adorar com corações agradecidos e também quebrantados, em o nome de Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus. Então louve ao Senhor com as suas palmas, queridos, engrandeça o nome de Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. Pode tomar o seu assento, por favor, queridos. Glórias a Deus. Que a graça e a paz sejam multiplicadas, queridos. Sejam todos bem-vindos aqui nessa noite, noite da esperança. E quero deixar você bem à vontade, principalmente diante de uma agenda que nós iremos reforçar, ou para alguns irá ouvir pela primeira vez. Sinta-se encorajado a participar, tá certo? Bom, começando amanhã, quarta-feira, a Last Night, é um trabalho especialmente voltado para os adolescentes, e encorajamos pais para que enviem os seus filhos a estarem aqui. Um tema muito especial, em seus passos. É um tempo maravilhoso, né, que tem acontecido, e será também amanhã muito especial, às 20 horas. E você, jovem, é para você este convite, tá certo? Para estar aqui neste próximo sábado. É um trabalho da Rede de Imersão e é chamado de DIP. Encorajamos você, jovem, a estar aqui às 20 horas. Encorajamos para que você traga mais alguém com você. Temos certeza que será uma palavra abençoada ao seu coração. Você será muito acolhido aqui. Vai ser um tempo muito especial para o seu coração. Será uma bênção para a glória de Jesus. Homem, também é para você um convite. No entanto, nós só invertemos aqui uma data. Não será como de costume a última quinta-feira do mês. Há uma exceção este mês, e nós iremos fazer no dia 4 de dezembro, tá? A primeira quinta-feira, 20 horas. Homem, quero ver você aqui. Convide mais alguém desde já, vai se preparando, né? Vai orando por este tempo. Temos certeza que será um tempo aqui muito abençoador também. E abençoador será a nossa edição do Bazar Missionário, né? Será a última aí do ano. Lembrando que será no dia 6 de dezembro, a partir das 7h30 da manhã até as 15h30, tá certo? Esteja compartilhando, convidando pessoas a estarem aqui. Vai ser um tempo realmente abençoador. Você que deseja aprender, se capacitar com um instrumento, eis uma oportunidade. A escola de música aqui da igreja, ela está com matrículas disponíveis, né? Vagas disponíveis, e você precisa fazer somente a sua matrícula, tá certo? E vir conhecer essa escola que oferece diversos instrumentos, né, para você estar aprendendo. E também, se deseja desenvolver a sua técnica vocal, também é oferecido, né, nessa escola tão abençoadora, que nós desejamos investir na sua vida,
na sua vida, seja você pai, você mãe, né? Seja para os seus filhos. E desejamos ver essa escola cada vez mais saindo, né, formado adoradores, não é? Que vão estar servindo, ministrando, seja nos cultos, seja nas células, seja em um ambiente em que você sinta já encorajado a ministrar louvores ao Senhor. Quero chamar você a colocar de pé neste momento, queridos. Nós iremos continuar louvando ao nosso Deus e faremos isso também através do louvor financeiro. Você que deseja dizimar nessa noite, traga o seu dízimo. Você que deseja ofertar aquilo que você sentir no seu coração, traga a sua oferta. Você que deseja trazer nada, então traga nada, mas pelo menos oferte seu coração ao Senhor. Mas faça isso com o coração sempre agradecido. Independente do seu dízimo, da sua oferta, nós entendemos que é o princípio da palavra de Deus. Qual é o princípio? De sermos generosos, de sermos gratos ao Senhor pela bondade dEle. Não fazemos isso para receber, ao contrário, porque já recebemos. E por isso, com alegria, que nós trazemos ao altar do Senhor. Amém, queridos? Então vamos nessa hora louvar ao Senhor e também com os nossos dízimos e com as nossas ofertas.
nós podemos confiar em Jesus. Nós te adoramos, Jesus. Nós te entronizamos, Pai, porque o Senhor está conosco em todos os momentos, Jesus. Porque o Senhor nos vê, porque o Senhor sabe, Pai querido, do mais íntimo das nossas vidas, Pai. Nós entregamos a Ti, Senhor, tudo em Tuas mãos. As nossas vidas, Pai, nós entregamos a Ti, Jesus. Receba, Pai, o nosso louvor e a nossa adoração, Jesus. Santo Tu és, ó Deus. Deparei com aquele mestre escrevendo, com o dedo no chão, ouvindo os fariseus ali falar que a lei de Moisés me condenava por meus erros, mas nenhuma pedra ele pegou pra me apedrejar. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Com uma frase atire a pedra quem nunca pegou. Ele me perdoou, ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da fonte vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Eu estou cheio de meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Com uma frase atire a pedra quem nunca pecou. Ele me perdoou, ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte vida me ofertou.
Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Nós fomos lavados e remidos por ti, Jesus. Teu sangue lavou o nosso pecado, Jesus. Nós te adoramos, Senhor. Exaltado tu és, Jesus. Senhor, obrigado, porque nossos pecados foram levados e lavados naquela cruz. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra diz que dos nossos pecados o Senhor não se lembra mais, porque o Senhor passou uma borracha, o Senhor riscou e rasgou o escrito de dívida que era contra nós, unicamente porque o seu Filho derramou sangue naquela cruz, no nosso lugar. Obrigado, Senhor. Nós não merecemos isso, jamais poderíamos alcançar isso por nós mesmos, mas temos o teu perdão pela tua graça e misericórdia. Obrigado, Senhor, por nos amar, apesar de nós, tão pobres, tão pecadores, tão sujos muitas vezes, Senhor, mas o Senhor nos ama, o Senhor nos ama, o Senhor nos perdoa, o Senhor nos restaura, o Senhor nos faz novas pessoas. Obrigado, Senhor, porque aqui estão pessoas, Senhor, que sim reconhecem a sua pequenez, a sua fragilidade, o seu pecado, mas diante de Ti, Senhor, não há quem fique orgulhosamente em pé, porque diante da Tua graça e misericórdia, nós nos rendemos, porque diante do Santo Deus, diante do puro Senhor, nós só temos a nos lançar aos Teus pés, chorar mesmo nos Teus pés e dizer: Senhor, purifica-me, lava-me, Senhor, vem me limpar de dentro para fora, vem me restaurar e me curar nessa noite, Senhor. Senhor, quem sabe gritos da alma nessa noite ecoam no Teu altar, corações aflitos, que clamam: Senhor, tem misericórdia de mim, me perdoa, Pai, me restaura, Senhor. Meu Deus, que o Teu bálsamo nessa noite seja maior do que os nossos pecados, que o Teu amor que nos constrange, vem mesmo, Senhor, nos cobrir de tal maneira que não venha resistir qualquer acusação, mas só venha restar o Teu perdão sobre nós nessa noite. Salva-nos de nós mesmos, liberta-nos nessa noite, Senhor. Espírito de Deus, cumpra, Senhor, o propósito ao qual o Senhor nos reúne aqui, e que a Tua palavra, maravilhosa palavra, tão poderosa, Senhor, venha mesmo nos purificar, venha mesmo nos transformar nessa noite, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você crê? Amém? Vamos cantar mais uma vez esse refrão, bem suave, a igreja do Senhor, declarando essas palavras de adoração. Que era sem pecado e não me condenou. No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Aleluia. Se você foi lavado, perdoado, purificado, aplauda ao Senhor no nome de Jesus. Amém. Pode tomar seu assento, meus irmãos. Louvado seja o Senhor por este tempo tão gostoso de adoração. E gratidão aos nossos queridos irmãos nessa noite que nos conduziram
a exaltar o nome de Jesus através dessas canções. Mas vamos à palavra. E você está preparado para a palavra? Amém? Quero já agradecer a sua atenção desde já e também contar com a sua atenção todo o tempo para aquilo que o Senhor há de nos falar. Esta série tem mexido muito com a gente, meus irmãos, porque tem nos trazido verdades acerca de personagens bíblicos, nos mostrando que eles são humanos e muitas vezes falhos como nós, mas nos ensinam tantas coisas, tanto com seus erros e acertos, não é? Você tem sido abençoado por esta série, se fosse você? Tem? Que bênção. E eu não tenho dúvida de que nessa noite nós vamos também, de certa forma, sermos abençoados, porque hoje nós vamos nos colocar no lugar de um personagem muito especial, chamado Samuel. E eu convido você a abrir a sua Bíblia, no livro de 1 Samuel, escrito por este profeta. Nosso texto hoje é no capítulo 15, de 1 Samuel. Vamos ler apenas 3 versículos, e na verdade é o último versículo do capítulo 15, e já o começo do capítulo 16, que é o versículo 1 e 2. Então, 1 Samuel 15, 35 a 16, 2. Pequeno trecho da história e grande história deste homem de Deus. E diz assim a palavra do Senhor: até o final de sua vida, Samuel nunca mais viu Saul, porém tinha pena de Saul. O Senhor lamentou haver constituído Saul como rei sobre Israel. O Senhor disse a Samuel: até quando você terá pena de Saul, se eu o rejeitei como rei de Israel? Encha um chifre de azeite e ponha-se a caminho. Vou enviar você a Jessé, o belemita, porque escolhi um dos filhos dele para ser rei. Samuel respondeu: como posso fazer isso? Saul ficará sabendo e me matará. Essa história de Samuel é uma longa história, e apenas este trecho nos insere numa realidade em que Samuel já viveu grandes coisas, já viveu muitas experiências na presença de Deus e em nome de Deus, porque Samuel é uma figura muito icônica, uma figura proeminente, muito singular, estratégica no povo de Deus, na história da salvação, na história de Israel, porque Samuel, ele é, como se diz, o último dos juízes. Quando o povo de Israel sai do Egito, vai para a terra de Canaã, e ali na terra de Canaã, eles então passam a viver sob a autoridade, sob a liderança, a direção de homens que Deus levanta, homens e mulheres, na verdade, que Deus levanta periodicamente, de acordo com a necessidade, para liderar o povo, e são chamados juízes, não é? Você vai encontrar um livro específico sobre essas histórias depois do livro de Josué, não é? E ali, o livro de Juízes termina e começa então a história a contar sobre este homem chamado Samuel, que nós ouvimos na terça-feira passada acerca da sua mãe, chamada Ana, que intercedeu por ele antes mesmo de ele ser gerado no seu ventre, e ela os reservou, melhor dizendo, o entregou a Deus, para que fosse servo do Senhor e estivesse a serviço do Senhor no templo. E Samuel, ele cresce no templo, servindo a Deus, junto com um sacerdote chamado Eli, e também com os filhos do sacerdote chamado Eli, Ofni e Finéias, e Samuel passa a ser o juiz, ou o último juiz, instituído por Deus para liderar, governar o povo de Deus, não como um monarca, como um rei, muito ao contrário disso, mas no reino teocrático, quando Deus se revelava, falava e orientava o povo diretamente por um profeta, por um homem
Sim, não havia rei instituído, não havia um reinado instituído, não havia um palácio, não havia um trono, não havia um cetro, não havia, por enquanto, a monarquia. Então, Deus falava através de pessoas constituídas periodicamente. E Samuel foi a última pessoa, teoricamente, considerada como juiz. No entanto, ele também foi icônico, singular na história de Israel, porque ele foi quem transicionou, então, do reino teocrático, em que Deus governava diretamente através de uma pessoa, para o reino monárquico, para um período monárquico, em que a monarquia começou, em que reis de Israel foram constituídos para governar. Você deve se lembrar quando, por exemplo, no início do livro de 1 Samuel, também, nós temos ali o povo se rebelando contra Deus e dizendo: nós queremos um rei como os reis das outras nações. Então Deus fala: vocês querem um rei? Ou seja, vocês estão me abandonando? Vocês não querem mais a minha direção? Vocês não querem mais serem liderados e guiados diretamente por mim? Vocês querem ser guiados por um homem? Vocês preferem então a liderança e a direção de uma pessoa? Tudo bem. Então eu vou dar a vocês o que vocês estão pedindo pela insistência do povo. E Deus então constitui o rei Saul, que nós já tratamos aqui acerca de várias mensagens, como sendo um rei que nos seus altos e baixos teve o findar da sua vida de uma forma muito negativa, desastrosa, por rejeitar, desobedecer e de fato não cumprir a vontade de Deus. Bom, o que nos chama a atenção é que Samuel, ele começa a sua vida já vivendo grandes frustrações. Porque ainda quando pré-adolescente ou adolescente, no início da sua vida, ele é chamado por Deus para ser profeta. Lembra da história, 1 Samuel capítulo 3, quando ele deita-se para dormir, e na noite ele escuta uma voz: Samuel, Samuel. Deus chama ele 3 vezes, e ele então, com a direção, a interpretação do profeta, do sacerdote Eli, ele entende que Deus está o chamando, e ali Deus se revela a ele, ainda tão jovem, tão pequeno, tão inexperiente, começando a sua vida. Deus se revela a ele e o chama para ser profeta, para ser boca de Deus na nação de Israel. E o que acontece é que a sua primeira mensagem, a sua primeira missão diante de Deus é declarar a ruína, é declarar, vamos dizer assim, o trato de Deus contra o sacerdote Eli, o homem que era o seu líder, como um pai espiritual, que estava ali dia a dia caminhando com ele, ensinando. Samuel tem um encargo de Deus para falar contra o seu próprio líder. Imagine a frustração deste homem, deste menino, vamos dizer assim, mas em obediência a Deus ele assim o faz. E ao longo dos dias, ao longo dos tempos, ele presencia a queda, a ruína da liderança deste homem que lhe foi como um pai espiritual. E não só dele, mas como também dos seus próprios filhos, dos filhos de Eli. Então Samuel já começa o seu ministério, já começa a sua própria vida numa grande frustração, numa grande reviravolta. Entretanto, em obediência a Deus, Deus o chama e começa a o forjar desde cedo, realmente na fornalha ardente, da provação, da frustração. Porque Deus não chama Samuel para viver uma vida tranquila, sossegada, mas Deus chama Samuel para ser um homem experimentado, maduro, que verdadeiramente tem a confiança e a fidelidade de ser um homem de Deus para transmitir a palavra de Deus, os decretos de Deus, a quem Deus poderia confiar. E isso é extraordinário. No entanto, imagine este homem crescendo, desenvolvendo, ouvindo a Deus, obedecendo a Deus, sendo porta-voz de Deus,
para o povo, apontando o dedo para os pecados, no entanto, trazendo a palavra de restauração, de amor. Mas este homem está crescendo com esta grande frustração. No início da sua jornada, no início da sua história, ele tem então coisas difíceis para lidar, como por exemplo a queda do seu líder espiritual, e da sua casa e da sua família. Agora, já quando velho, ou quando idoso, quase que encerrando o seu ministério, Samuel se depara também com uma outra grande frustração. Aquele a quem Deus o ordenou para ungir como rei, o primeiro rei de Israel, o primeiro monarca, o primeiro líder, oficialmente falando, este homem fracassa. Saul fracassou. Saul foi um completo fracasso, como líder, como pai, como homem de Deus. Executou as obras de Deus, em obediência muitas vezes, mas muitas outras em desobediência, não fez o que Deus mandou. E portanto, o término da sua vida foi um completo fracasso. A ponto de Deus dizer a Samuel: Samuel, eu já rejeitei Saul. Saul já não tem mais nada comigo, e eu já não tenho mais nada com Saul. Saul já não importa mais para mim, já não é útil mais para mim. Acabou o tempo de Saul, já foi o tempo de Saul, já era. Eu o rejeitei, e não só o rejeitei, mas já escolhi alguém. Eu escolhi alguém, um homem segundo o meu coração, e a gente sabe a história. Neste capítulo 16 de 1 Samuel, nós temos um relato da unção de Davi como rei. Quando Samuel unge Davi como rei. Você conhece a história? Quando Samuel é chamado por Deus para ir à casa de Jessé, o pai de Davi, e ali escolher dentre os 8 filhos de Jessé, um para ser rei. Os 7 filhos são apresentados diante de Samuel, e Deus diz a Samuel: não é nenhum desses, embora todos eles teriam a aparência, teriam uma suposta capacidade para ser rei, mas nenhum desses é o que eu escolhi. Ele não está aqui. E Samuel diz: falta ainda alguém? E Jessé fala: tem o caçula, o pequenininho, o desprezado, aquele que ninguém vê. Tem ele, está lá no campo, sabe lá Deus aonde, sujo, talvez com fome, desprezado, cuidando das ovelhas. Pois então Samuel fala assim: pois nós não vamos almoçar, nós não vamos sentar à mesa, enquanto o Davi não chegar aqui. Por quê? Porque Deus escolheu Davi para ser rei. Essa é a história de Samuel, em que nós nos inserimos aqui. Mas o que me chama a atenção, meus irmãos, é que antes mesmo de ungir Davi como rei, de viver o novo de Deus, de encarar novas experiências, de desfrutar de um novo tempo, de um refrigério, de um alívio, sabe, diante de Deus, Samuel se depara com uma palavra de Deus que diz: ei Samuel, por que você ainda está lamentando? Por que você ainda está lamentando? Porque você ainda está, sabe o quê? Preso no passado. Preso no passado. Versículo 35 do capítulo 15 diz: Samuel nunca mais viu Saul, porém tinha pena de Saul. O que aconteceu aqui? Saul errou, desobedeceu, rejeitou a Deus, portanto Deus o rejeitou. E quando Samuel entendeu isso e aceitou isso de certa forma, Samuel abandonou Saul. E a Bíblia vai dizer no versículo anterior, no versículo 34, que Saul foi para a sua casa e Samuel voltou também para a sua casa. Eles se separaram, porque Samuel era um profeta, caminhava com o rei, como porta-voz de Deus, como conselheiro espiritual, como quem liderava e guiava, orientava e aconselhava o rei. Portanto, diante da palavra de Deus, eu o rejeitei, ele não é mais nada para mim, porque eu já escolhi alguém. Samuel então se distancia de Saul. Mas o texto é claro.
Samuel nunca mais viu Saul. Ora, se ele nunca mais viu Saul, o que ele deveria ter feito? Ter vivido a sua vida, não é verdade? Ele deveria ter seguido o caminho, ele deveria ter vivido a sua vida, deveria ter continuado a sua história. Mas o que o texto diz? Porém, tinha pena de Saul. Eu não sei quanto tempo se passou, mas Samuel carregou no coração um lamento profundo. Quem sabe chorando, quem sabe clamando, quem sabe pedindo a Deus pela vida daquela pessoa que ele confiou, que ele acreditou, que ele capacitou, que ele desprendeu tempo, que ele se envolveu, se engajou para o formar, para o fortalecer, para de fato ver ele fluir na presença de Deus. Imagine a frustração de Samuel. Esta pessoa a quem ele investiu, agora fracassou, já era. Quantas vezes a gente se encontra assim, meus irmãos, preso no passado, porque por causa de uma frustração, frustramos-nos com pessoas que nós acreditamos, que nós confiamos, que nós depositamos a nossa integridade, às vezes num relacionamento, numa amizade, num companheirismo, numa lealdade, mas essa pessoa não corresponde, essa pessoa não tem a mesma resposta que nós esperamos, mas ela simplesmente vira as costas ou nos passam a perna. São pessoas que de fato não mereciam a nossa confiança, fracassam, e nós nos ofendemos, e nós somos feridos, somos machucados, uma grande ferida abre-se no nosso coração. Quantos que estão carregando a amargura em relação a pessoas que o machucaram, que disseram palavras que foram infiéis? Quantos, irmãos? Assim era Samuel, ele se viu preso no passado. E quando se fala preso no passado, diante de uma frustração, nós entendemos também que em relação ao seu ministério, fica uma grande lacuna. Será que eu agi corretamente? Será que eu fiz certo? Será que era realmente esta pessoa? O que eu fiz de errado? O que eu não consegui fazer e executar? Será que eu disse alguma coisa de errado? Você já viveu assim? Quando você se vê numa situação tão frustrante em relação a alguém que não está no seu controle, não cabe a você decidir, mas você pensa, meu Deus, se eu tivesse feito diferente, se eu tivesse falado algo diferente, se eu tivesse agido diferente, se, e você carrega esse se no seu coração, porque você está preso no passado de algo que já foi, já era. Assim era Samuel, preso no passado, mas ele não estava só preso no passado, ele também estava paralisado no presente, porque o texto diz: até quando você terá pena de Saul? Deus fala com Samuel e diz: até quando você terá pena de Saul? Até quando você vai ficar lamentando? Ei, coisa do passado, que você já chorou, você já lamentou, você já trouxe em oração na minha presença, você já clamou, você já tentou, você já fez o que você podia, já era, não cabe mais, não dá mais, porque você está paralisado no presente, porque agora você precisa viver o hoje, mas você está preso no passado, e você está paralisado, você não anda, você não avança, por quê? Porque o passado te prende. Você está lamentando sobre algo que Deus não te deu autoridade para lamentar, você está chorando por alguém que Deus disse para você: não faça isso, porque já é passado. Você está vivendo no passado, numa nostalgia de coisas que você já experimentou, já vivenciou, coisas lindas, gostosas, maravilhosas, mas Deus diz: ei, passado, não vive a do passado. Não viva do passado, porque o passado te paralisa no presente. Deus se revela a Samuel, diz: Samuel, é como se dizendo assim, cara, você ainda está lamentando isso? Eu já disse para você que eu rejeitei Saul. Eu já disse para você que não era mais para ser.
Eu já disse para você que as coisas não seriam mais assim. E você ainda continua se lamentando, tendo pena, tendo dó. Quantas vezes a gente sofre, meus irmãos, porque nós seguramos alguém na nossa vida que já deveríamos ter dado tchau e adeus há muito tempo. Sabia disso? Tem relações, tem situações, meus irmãos, que não dá para ficar insistindo. Não dá. Você tem que abrir mão. Você tem que deixar ir. Você precisa se libertar. Ainda que doa, ainda que seja difícil. Estou falando de situações e que estejam contra a vontade de Deus e contra os propósitos de Deus. Relacionamentos tóxicos. Coisas que nos submetemos que não tem nada a ver com Deus. Nós precisamos deixar ir. Não podemos ficar paralisados no presente. Mas não só isso, preso no passado ou paralisado no presente, Samuel também estava privado do futuro. Óbvio, você está preso no passado. E aí, preso no passado, você não avança, você está paralisado no presente, então você não vive, você não respira, você está aprisionado, acorrentado, você não vê a cor da vida, você não vê a beleza da existência, você não enxerga as coisas boas que Deus está fazendo. Por quê? Porque o passado grita mais alto no seu coração, a sua frustração grita mais alto na sua vida, o seu coração pulsa somente amargura, lamento, tristeza, angústia em relação àquilo que já se foi. E é óbvio que se você está preso no passado, paralisado no presente, você não vai alcançar e atingir aquilo que Deus tem para você, aquilo que Deus tem para fazer. Porque quando Deus disse para Samuel, Samuel, vai até a casa de Jessé, o belemita, porque prepara o azeite e se posicione e vá, se põe ao caminho e vá até a casa de Jessé, porque eu escolhi um dos seus filhos para ser rei. Deus já tinha dado o decreto para Samuel, para não viver preso no passado, mas para encarar e para avançar para o futuro. Mas ele ainda está preso no passado, ele ainda está paralisado no presente, portanto privado do futuro, porque ele diz, como posso fazer isso? Samuel passou anos da sua vida com medo de Saul, o homem que Deus já havia rejeitado. Deus já havia mudado o curso da história, escolhido outra pessoa, rejeitado Saul, e Deus mesmo tinha falado isso a Samuel, mas Samuel está tão preso, aprisionado e paralisado, que ele ainda tem medo, mas Deus, o Senhor está mandando, o Senhor falou, o Senhor decretou, mas se ele ficar sabendo, ele vai me matar, privado do futuro. Porque a gente sabe o que a gente tem que fazer, porque Deus já nos deu a cartilha, Deus já nos deu o comando, Deus já nos deu o caminho, Deus já nos deu as ferramentas, Deus já nos apontou a direção, Deus já nos preparou tudo para a gente viver o novo, para a gente encarar a vida com novas experiências, sabe, recebendo, desfrutando de coisas novas de Deus, meus irmãos, vivendo uma nova história, mas nós ainda carregamos as frustrações do passado, e isso nos aprisiona e nos priva de viver tudo isso, porque ainda temos medo de romper essa bolha do nosso interior que nos aprisiona nessa amargura. Temos medo de pedir perdão, temos medo de abandonar um hábito, temos medo, queridos, de romper com um relacionamento que não presta e não glorifica a Deus, temos medo de mudar atitudes,
temos medo de sermos perseguidos pela nossa própria consciência, temos medo das consequências de renunciar a algumas coisas, em prol dos propósitos de Deus, temos medo. Mas Deus não nos chama para viver assim, amém? Deus não nos chama para viver assim. Nós estamos aqui observando a vida de Samuel nessa situação e entendendo, Senhor, como nos somos, ou como estamos, ou como faríamos no lugar dele. Portanto, é preciso entender, meus irmãos, que Samuel estava como que esta frase diz, uma frase tão conhecida: águas passadas não movem moinhos. Você já ouviu isso? Você já disse isso, não é? Qual é o significado disso? Significa, queridos amados, que as coisas passadas não vão, de fato, ajudar e favorecer para que o hoje, de fato, aconteça, porque já passou. Você sabe que o moinho, no passado, até hoje existe, não é? Essa técnica, vamos dizer assim, da água, a corrente da água, que, como uma força motriz, gira um mecanismo, uma engrenagem, e essa engrenagem promove força, promove energia. Mas o que faz isso acontecer não são as águas que já se foram, estão lá na frente, passaram, são as novas águas que passam a todo instante. Portanto, água parada não move. Você precisa de uma correnteza, você precisa de correntes de água. É como Jesus que diz, João capítulo 7, eu sempre cito isso, né? Você sabe de cor já, né? Jesus diz: quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Como que uma corrente constante, que vai te encharcando, te inundando e engrenando você para viver uma nova vida. Sabe? Levando as impurezas, te purificando e te limpando, mas trazendo coisas novas de Deus e te impulsionando, te fortalecendo, te dando energia, te dando vida para você viver para o futuro, para você vislumbrar o futuro, para você viver para frente, não para trás. Águas passadas não movem moinhos. É como Isaías 43, texto muito conhecido também, que Deus, tratando com o povo que está aprisionado no passado, paralisado no presente, ou melhor dizendo, preso no passado, paralisado no presente, privado do futuro, lá no cativeiro da Babilônia, e Deus se revela através do profeta Isaías e diz para o povo: ei, não fiquem lembrando das coisas passadas, nem pensem nas coisas antigas, eis que faço uma coisa nova, agora mesmo, hoje, no presente, ela está saindo à luz, porque Deus é especialista em fazer coisas novas. Deus é especialista em fazer coisas novas, porque Deus é criador, Deus é luz, Deus é luz. E assim nós vivemos em Cristo Jesus, meus irmãos. Mas, rapidamente, meus queridos, de uma forma prática aqui, nós não vamos ficar só na frustração, no lamento, na dor, na pena, na lamentação de Samuel. Mas nós vamos entender o chamado de Deus para nós, de fato, vivermos o novo de Deus. Você quer viver o novo de Deus? Você quer viver novas experiências de Deus? Você quer de fato desfrutar de um alívio, de um respirar? Você quer de fato, meus queridos irmãos, romper com o aprisionamento do passado, deixar o passado para trás, para você de fato viver hoje em novidade de vida e de fato vislumbrando o futuro certo na presença do Senhor? Quem sabe o chamado para uma missão específica que Deus te deu, um ministério que Deus lhe confiou, e por conta de uma frustração passada, você enterrou este teu talento, aquilo que Deus lhe confiou, você enterrou ou jogou para debaixo do tapete,
e disse: não, eu não quero mais saber. Por quê? Porque você se machucou, porque você olhou para alguém, porque você confiou em alguém e alguém não lhe deu confiança, porque você se frustrou. Quizá você precisa resgatar a chama do primeiro amor, que outrora ardia e queimava no seu coração, como uma pessoa que de fato foi perdoada definitivamente por Deus, nasceu de novo, e agora tem uma linda e nova história na presença dEle, mas você se frustrou consigo mesmo, por conta das tentações, que você não resistiu, você caiu, você pecou, você deu lado para o diabo, e agora você se frustrou, e você recuou, se viu preso no passado, ao invés de viver o perdão de Deus. Deus te chama hoje para viver uma nova história. Deus nos chama hoje para viver um novo tempo. Deus nos chama hoje para viver uma nova vida. Amém? Sabe o que a gente vê aqui no versículo 1, capítulo 16 de 1 Samuel? É como se Deus dissesse para Samuel: Samuel, se prepare. Se prepare, queridão. Ei, se prepare. Filho de Deus, se prepare, porque tem coisa nova para vir, tem novidade para acontecer na tua vida, a tua história não acabou, teu ministério não acabou, porque quem sabe idoso já, pudesse se preocupar: Senhor, grandes coisas já vivi, grandes coisas já vivenciei, Senhor, e já era, porque aquele a quem nós acreditamos que seria, teoricamente, a nossa salvação, Saul, fracassou, acabou. E aí Samuel volta para sua casa, vamos dizer assim, rendido neste fracasso, mas Deus diz: não acabou, não parou, tem uma nova história para você, se prepare, encha um odre de azeite. E é como se Deus dissesse para ele: ei, lembra lá atrás, anos lá atrás, quando eu te chamei e falei para você ungir Saul, e aí você pegou um vaso de azeite para ungir Saul? Pois é, você vai repetir a cena, mas agora é do meu jeito, é no meu comando, é na minha vontade. Você vai pegar um chifre de azeite, não é um vaso não, é um chifre, é do meu jeito, e você vai ungir quem eu escolher, mas eu não vou te mostrar agora, você vai precisar descobrir, e eu vou te revelar, é a pessoa que eu te escolher. Ou seja, Deus está dizendo para Samuel: Samuel, eu quero te chamar, eu estou te levando a viver uma nova história, um novo tempo, uma nova experiência, uma nova vida, mas você precisa se preparar. Pega o que você tem, se prepara, encha o teu chifre de azeite e bora, porque tem coisa pela frente. Mas não só isso, não é somente se preparar, mas é se posicionar. Se posicione. Porque ele diz: olha, prepara o que você tem, que você vai usar, se prepare, mas se posiciona, e ponha-se a caminho. É preciso se levantar, é preciso se mover. Você quer viver novas coisas? Escuta aqui, por favor, meus irmãos, pelo amor de Deus, escuta aqui. Você quer viver coisas novas em Deus? Você precisa se posicionar, você precisa tomar uma decisão. Você precisa dizer assim: Senhor, a partir de hoje, se levanta, erga a sua cabeça, tome uma atitude diante de Deus. Se você não ora mais, passe a orar. Se você não lê mais a Bíblia, passe a ler a Bíblia. Se você tem preguiça de estudar, rompa com isso aí, se posicione, porque a nova história, um novo tempo, novas coisas estão preparadas para você, mas você só vai viver se você se preparar e se você se colocar a caminho. É como se você dizer assim: Senhor, eu estou andando, enquanto eu estou andando, o Senhor vai preparando, enquanto eu estou tomando a decisão, enquanto eu estou tomando a atitude, o Senhor está fazendo. Deus está dizendo, Jesus diz isso: ide, portanto, a todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, ensinando-os, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-lhes
todas as coisas. Ou seja, se posicione, tem grandes coisas para fazer, a missão ainda continua, mas só que de uma forma diferente, é do jeito de Deus. Vocês estão entendendo? Quantos estão entendendo? Amém? Se prepare, se posicione, mas também se prontifique. Deus disse a Samuel: vou enviar você. Samuel, não fique preso no passado, não fique paralisado no presente, e não seja privado do futuro, porque você ainda lamenta por aquilo que já passou. Eu escolhi um novo rei, você vai ungir, eu conto com você, eu tenho uma nova história para você. Se prepare, se posicione e se prontifique, porque eu vou enviar você. E se prontificar, meus queridos irmãos, é se colocar a postos e dizer: eis-me aqui, Senhor, conta comigo, Senhor. Esteja preparado, pronto para quando e para o que Deus te chamar. Simples assim. É como se Samuel pudesse respirar novamente, viver um novo tempo, um frescor novo na sua vida, na sua missão. Puxa, quanto tempo eu não vislumbrava isso, mas Deus está dizendo que Ele escolheu alguém, mandou eu encher o meu chifre, e o chifre era um recipiente, viu, meus irmãos? Samuel não era chifrudo, e tinha um recipiente de carregar azeite. E Deus diz: enche isso aí, se coloca no caminho, se prontifique, porque eu vou enviar você. Tem missão, tem propósito pela frente. Amém? Esta frase muito me marcou, de Macintosh, comentário acerca da vida e obra de Davi, um livro fascinante, Andando com o Rei Davi, falando da vida e obra dele, e meditando, lendo, me deparei com essa frase que diz: logo que o Espírito descansa, sabe, na provisão do amor de Deus, acabam todas as lamentações. Porque Samuel estava lamentando o passado, lamentando as suas frustrações, mas quando ele entendeu que tem provisão de Deus, tem coisa nova, tem um novo e vivo caminho do amor de Deus sobre ele, sobre a história, sim, ele foi curado, foi restaurado, acabou-se as lamentações, houve-se um novo sorriso, um novo respirar. Por quê? Porque tem grandes coisas pela frente, em Deus, por Deus e para Deus. E eu termino, meus irmãos, com este salmo, Salmo 32:8. Eu o instruirei e lhe ensinarei o caminho que você deve seguir, e sob as minhas vistas lhe darei conselho. Esta é a palavra de Deus para nós. Assim foi com Samuel, assim é conosco, quando nos preparamos, quando nos posicionamos, quando estamos prontos. E prontos não é questão de capacidade, mas é no jeito, preparados. Sabe a história da oportunidade? Que a oportunidade é igual a um trem, que ele tem horário para passar. Se você não estiver ali na estação certa, no horário certo, com a sua malinha pronta, você perde o trem. Alguns vão dizer que perde o bonde, não é? Quantos já perderam um ônibus? Já saiu correndo atrás de um ônibus? Misericórdia, meus irmãos. Não queira fazer isso em relação às coisas de Deus. Sair correndo que nem louco: ei Deus, volta aqui, traz de novo, eu perdi o tempo. Não, esteja pronto. Por quê? Porque Deus vai te instruir, Deus vai te orientar, Deus vai prover o que você precisa, Deus vai te conduzir, Deus vai liderar o seu coração, guiar o seu coração. Por que a gente tem medo disso? Por que a gente tem medo disso? De viver essa entrega, viver esse novo, viver essa dependência, viver debaixo da provisão de Deus. Por quê?
Porque nós precisamos romper com os lamentos do passado, com as frustrações do passado, para viver coisas novas em Deus. Vamos ficar em pé, meus irmãos. Os intercessores vão se posicionar aqui. Nós vamos ter um tempo de oração. Eu gostaria de desafiar você no seguinte: se você quiser entender, mas se posicionar diante de Deus hoje, dizendo: Senhor, eu não aguento mais. Eu entendi essa palavra, eu não aguento mais, Senhor. Eu quero viver o novo do Senhor. Eu quero romper com isso. Quem sabe você está carregando uma amargura no coração em relação a alguém, você precisa liberar perdão. É hoje, não é amanhã, é hoje. Você não precisa orar para saber se Deus quer isso para você, você sabe que é isso, e Deus está falando com você, e não é de agora. Mas você vem carregando isso, isso vem te amordaçando, te aprisionando e te matando por dentro. Você está preso, você está paralisado, você está privado de viver por causa dessa amargura, por causa dessa frustração. Mas hoje é o dia de se preparar, hoje é o dia de se posicionar, hoje é o dia de se prontificar. Eu quero te desafiar a vir à frente, não simplesmente para receber oração, mas como um ato de fé, como uma entrega diante do Senhor. Ninguém precisa saber o que você está passando, ninguém precisa saber qual é a situação na tua vida, mas você, diante de Deus, pode declarar e dar um passo de fé e dizer: Senhor, a partir de hoje vai ser diferente, porque eu não aguento mais, eu quero desfrutar do novo, eu quero viver novas experiências, eu quero respirar, eu quero, Senhor, viver, em nome de Jesus. Pai, nos orienta nessa noite, guia o nosso coração, vem mesmo, Senhor, quebrar cadeias dos nossos corações nessa noite. Sim, Pai, nos ajudar a romper com o passado, para vivermos coisas novas na Tua presença, porque o Senhor só espera um posicionamento, o Senhor só espera, Deus, uma atitude, porque a bênção já está liberada, Senhor, a provisão já está preparada, o caminho já está ornamentado, só precisamos nos posicionar, Senhor. É tudo pela Tua graça, pela Tua misericórdia, sim, na Tua soberania, mas precisamos responsavelmente nos posicionar, ó Deus amado, e dizer: Senhor, eis-me aqui, Senhor, em nome de Jesus. Opera milagres nesse lugar, opera milagres nessa noite, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Quero te convidar a vir à frente, a receber oração, enquanto cantarmos essa canção. E essa canção, meus irmãos, é uma oração, é um clamor, é uma busca constante e profunda do coração. Se ao menos você não conseguir orar, que você cante e chore na presença de Deus se for preciso, em nome de Jesus. Sem morrer pras coisas desse mundo, faz-me esquecer das coisas que me afastam de você. Teu nome é como um unguento derramado em minhas feridas, que me cura, restaura a alegria. Teu perdão é tudo que eu preciso. Cura minha alma, restaura o meu sorriso. E quando tu chegas, fica tudo colorido. Fica tudo colorido. Faz outra vez.
Ti, Senhor. Estar mais em Tua presença e Te buscar, Senhor, como no início. Renova-nos, Senhor. Renova, Senhor, as nossas vidas, nossas forças, Senhor Jesus. Unge a nossa cabeça, unge as nossas vestes, Senhor, para estarmos mais conectados contigo, Senhor, para Te adorar em espírito e verdade, como na primeira vez, como no início da paixão, na paixão do nosso primeiro amor contigo, Jesus. Faz outra vez, Jesus. Você pode cantar mais uma vez. Faz outra vez, faz outra vez, faz outra vez, como na primeira vez. Faz outra vez, faz outra vez, faz outra vez, como na primeira vez. Tem uma palavra do apóstolo Paulo que está registrado lá em Filipenses capítulo 1, versículo 6, que diz assim: aquele que começou boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo, ou seja, até a volta de Jesus, até a revelação de Jesus. Saiba que Deus está com você. Ele te conduz, Ele te orienta, Ele te sustenta, Ele te fortalece, Ele te capacita. Confie, dependa, busque e viva na presença dEle todos os dias, em nome de Jesus, amém? Você pode estender suas mãos, quero te abençoar. Que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, as consolações e a liderança do Espírito Santo seja sobre você, a sua família e todo o povo de Deus hoje e sempre, em nome de Jesus, amém e amém. Volte em paz, em nome de Jesus. Deus te abençoe.